Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe ricamente, poderosamente, milagrosamente a vida de cada um de vocês e abençoe também a família de cada um de vocês. Que Deus os guarde e os proteja em nome do Senhor Jesus. Esta é a minha oração inicial a Deus em seu favor, tá bem? Hoje vamos falar um pouquinho, vendo isso no Novo Testamento, a respeito dos mortos, das pessoas que já faleceram, especificamente daquelas pessoas que eram crentes no Senhor Jesus e partiram deste mundo. O que a Bíblia diz a respeito delas? E também vamos falar um pouquinho do nosso comportamento diante dessa situação. Qual deve ser o nosso comportamento diante de uma situação dessa, onde alguém falece, né? De repente, por exemplo, tem pessoas que morrem inesperadamente, né? Num dia tá cheia de força, saúde, aparentemente, pelo menos, né? E no outro partiu, morreu. E tem aquelas pessoas, né, que estão doentes por um longo tempo e o corpo não reage, o organismo não reage, então a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a morte virá. Mas o apóstolo Paulo falou sobre isso, tá? O Espírito Santo, na verdade, é que falou. O Espírito Santo usou Paulo para transmitir essa mensagem para a igreja, para mim, para você, para nós que estamos em Cristo, né? Para que tivéssemos conforto e consolo nessa hora. Então, eu vou ler para você, mas antes, porém, né, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito, aperte aí o botão inscrever-se e também, junto com isso, ative o sininho das notificações, porque se você fizer assim, o YouTube vai avisar você automaticamente quando a gente lançar um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo do vídeo aí para você escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todas as pessoas que você colocar os nomes aí, tá bem? Olha só então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo então diz o seguinte, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui significa os que já morreram, tá? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os que estão mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Gente, isso aqui o apóstolo Paulo escreveu. Primeiro, o objetivo disso aqui era para consolo, conforto, confortar o coração daqueles crentes que haviam perdido um parente, um irmão de fé, não é? Um pai, uma mãe, pessoas que amavam. Então era para que eles fossem confortados em seu coração, porque nós como crentes em Cristo, gente, a gente está nesse mundo e a gente sabe que esse mundo aqui, ele é difícil, é um mundo onde temos muitas lutas e passamos por situações assim, é inevitável, né? A morte é o último inimigo a ser vencido, então, infelizmente, nós passamos por situações assim, né? Aquelas situações onde você perde um parente, né? Onde você perde um amigo, um conhecido, um irmão de igreja, não é verdade? E não é legal, não é gostoso passar por isso, né? Só que o apóstolo Paulo diz aqui o seguinte, primeiro, que nós não devemos nos entristecer como os demais que não têm esperança. De qual esperança ele está falando aqui? A esperança de um dia estarmos juntos novamente,
a esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor, nós, né, que estamos vivos e aqueles que já morreram. E ele fala aqui que haverá uma ressurreição, né? Haverá o dia do arrebatamento da igreja, onde os mortos, ou seja, aquelas pessoas que aceitaram Jesus há tempos atrás, né, antes da gente, e que já morreram, eles vão ressuscitar. E nós, no dia do arrebatamento, nós que estivermos vivos, nós não vamos passar pela morte, nós vamos ser transformados à medida em que vamos subindo, né, para Cristo. Então esse será o dia do arrebatamento. Então nós encontraremos novamente aqueles nossos entes queridos, aqueles nossos amados. Então o que vai acontecer com eles, né? Eles vão ressuscitar. E nós vamos subir juntos, se estivermos vivos até lá, não é? Porque o Senhor pode ainda demorar um pouco. Por quê? Porque, na verdade, ninguém sabe quando se dará a volta do Senhor, ninguém sabe quando será o arrebatamento. Pode ser logo, bem breve mesmo, ou pode ser que ele demore um pouco. Se ele demorar um pouco, a gente também passa pela morte física, não é? Senão, a gente sobe com ele quando estivermos vivos. Mas o importante aqui é você entender essa mensagem. A morte não é o ponto final. Não, a morte, como eu falei agora há pouco, ela é o último inimigo a ser vencido, mas a morte, na verdade, já foi derrotada. Por quê? Porque embora, como Jesus falou, embora nós possamos morrer ainda nessa terra, né, nós viveremos. Porque a morte não elimina a nossa vida. A morte não elimina a nossa vida em nenhum sentido. Por quê? Porque ainda que a gente morra fisicamente, um dia ressuscitaremos. Não é? Um dia estaremos com o nosso corpo ressuscitado diante do Pai. Então, console-se com essa palavra. Pode ser o seu caso que você esteja entristecido, chateado porque alguém partiu, alguém faleceu, mas fique em paz, sabe? Deus sabe dessa vida que partiu, Deus sabe os porquês, né? Porque às vezes a pessoa fica se perguntando, mas por que aconteceu isso com tal pessoa? Por que aconteceu isso com meu pai? Por que aconteceu isso com a minha mãe? Por que aconteceu isso com meu parente? Por que aconteceu isso com aquela pessoa tão boa, morreu? Gente, Deus somente sabe os porquês, sabe? Às vezes a gente fica questionando a Deus, mas aí vão. Por quê? Porque só Deus sabe. Só Deus sabe o porquê. Deus sabe o coração da pessoa. Deus sabe o estado que a pessoa poderia viver nessa terra, não é verdade? Por exemplo, às vezes a pessoa está lá numa cama de hospital, né? Teve um problema e a gente quer que Deus faça um milagre, que a pessoa não morra, né? E muitas vezes a pessoa, se ela continuasse vivendo, ficaria aqui numa cama vegetando. Isso não é legal para a pessoa e nem para a família, evidentemente, né? Então Deus sabe o que é melhor para a pessoa, né? Tem aquela situação que Deus sabe que se a pessoa vivesse, ela ia voltar para o pecado e aí ia se perder eternamente, não é? Olha, repito, Deus é que sabe de todas as coisas, tá? A gente tem que se confortar. Não é conformar, é confortar, tá? Com essa palavra, a gente tem que entender, olha, o meu Deus, ele sabe o que faz, né? A gente tem que pensar assim, ó, o meu Senhor, o nosso Senhor, ele sabe como cuidar da gente. A nossa função é não nos deixarmos entristecer. Ele não está dizendo que não é para ficar de luto. Sim, existe o luto, né? Existe aquele momento muito ruim de adaptação, né? Porque você vai passar a viver sem aquela pessoa do seu lado, ou perto de você, ou no seu convívio. Então há um tempo de adaptação, né? Há o tempo de você sarar aquelas feridas, né? Que ficaram no seu coração. Mas ele fala não se entristecer. Ele não está dizendo para ficar alegre, não é isso que ele está falando. Ele está falando para você não deixar a tristeza te abater, porque a luta aqui na terra continua, né? Quem partiu agora, se estava em Cristo, está em paz, mas a luta é para quem fica nessa terra. Só que se você ficar nessa terra com o coração entristecido, você vai ser derrotado nas batalhas. E é isso que Deus está dizendo para você, tá? A pessoa que partiu, ela não desapareceu, ela está com Deus, tá? Ela está em algum lugar com Deus, pode ficar tranquila quanto a isso, tá? Um dia haverá o reencontro, mas enquanto esse dia não chega, fiquemos aqui nessa terra, continuando na batalha,
perseverando, tá bom? O Espírito Santo ele vai confortar o coração de quem perdeu alguém, de quem está passando por um momento difícil como esse, tá bom? Deus conhece todas as coisas, gente. Tanto a pessoa que partiu quanto nós estamos na mão de Deus. Nós pertencemos a Ele. É a mão poderosa de Deus que cuida tanto de nós que estamos nessa terra, quanto daqueles que já partiram, entendeu? Somos dele. Entendeu? É isso que você tem que entender. Nós somos dele e ele sabe de todas as coisas. Então, vamos nos confortar com essa palavra, sabe? Porque Deus, ele sabe muito bem como cuidar de cada um de nós, tá bem? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Vamos orar ao nosso Deus e Pai? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai orar, nós vamos orar agora, mas orar pelos vivos, viu? Não se ora pelos mortos, tá bem? Não se deve orar pelos mortos. Na Bíblia não se tem nenhuma passagem onde é mostrado que se ora pelos mortos, porque os mortos, diz a Bíblia, não sabem de nada, tá bem? Eles estão do lado de lá, Deus é que sabe deles, estão na mão de Deus, tá? Não faça isso, tá certo? Não é certo você ficar orando pelos mortos. Tem que orar por quem está vivo, tá bom? A oração que funciona é a oração por quem está vivo. Então nós vamos orar pelos vivos, né? Para que Deus conforte a família daquela pessoa que perdeu alguém. Pode ser o seu caso, de repente pode ser o seu caso. Então vamos orar por você, pela sua família, tá bom? E vamos, claro, né? Orar pelas pessoas que estão passando por esse momento difícil, tá certo? Vamos falar com Deus então? Claro, também você pode, se quiser, colocar um copo com água aí, tá? Um copo com água e nós vamos santificar, abençoar, ungir, consagrar, abençoar essa água no finalzinho da oração, tá bem? Oremos ao nosso Deus e Pai, então. Senhor Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo confortando o nosso coração. Muito obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é aquele que nos salva, aquele que nos abençoa, aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor, e somente o Senhor, tem as respostas aos porquês que nós fazemos muitas vezes, aos questionamentos que nós temos, Pai. Somente o Senhor tem a resposta. E se nós não temos a Tua resposta, é para nós não sabermos. Nós sabemos bem isso pela Tua palavra, Senhor. Tem coisas que é para que a gente saiba, então o Senhor vai fazer a gente saber. Mas tem coisas que não é para a gente saber. Então, meu Pai, conforta o coração dessa pessoa que se perguntou até hoje o porquê de certas coisas, o porquê que certas pessoas morreram, ou o porquê que certas pessoas morreram naquele momento. Meu Pai, conforta o coração dessa pessoa, que ela saiba que o Senhor, o Todo-Poderoso, é aquele que conhece e sabe de todas as coisas, Pai. Eu te peço, meu Pai, por essas pessoas que estão vivas, essas pessoas que estão sofrendo até, essas pessoas que estão passando por momentos difíceis devido à perda de alguém, à perda de um parente, a perda de uma pessoa conhecida, mas que ela amava muito, a perda de um filho, a perda de um pai ou de uma mãe. Meu Pai, conforta, consola o coração de todas essas pessoas, enche o coração delas, meu Pai, com a certeza de que um dia nós nos veremos de novo, meu Pai. Enquanto esse dia não chega, que essa pessoa tenha força para lutar nessa terra, orar por quem está vivo, interceder por aqueles que ainda estão aqui, Pai, para que eles possam servir ao Senhor. Para quem não te conhece, venha te conhecer, e para aqueles que já te conhecem, mas não estão tão firmes na tua presença, Pai, que eles voltem a buscar ao Senhor e se firmem diante de ti. Por isso, Pai, te damos graças. Te peço também, meu Pai, cura a enfermidade física que essa pessoa tem, abre a porta de trabalho para esta outra pessoa que pede. Meu Pai, faz a libertação dos vícios acontecer nos filhos dessa pessoa por quem ela ora agora. E para finalizar, meu Pai, te apresentamos este copo com água e te pedimos, coloca nele a tua unção e o teu poder, e na certeza da tua resposta, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Amiga e amiga, muito bem, acabamos de orar, fique em paz, tá bem? Fique em paz. Repito, nós que aceitamos a Jesus, estamos na mão dele, nós somos dele. Ele mesmo falou, ninguém pode nos arrebatar, nos tirar das mãos dele. Então confia nisso de todo o seu coração, né? Como Paulo fala, se nós cremos que Cristo ressuscitou, né? Se nós cremos que o Senhor ressuscitou, então nós devemos crer também que Ele virá nos resgatar um dia.
e aqueles que já partiram já estão com Ele, tá? Com certeza acabou a luta para eles. A luta sempre é para quem fica e em Cristo nós vencemos todas elas, tá bem? Beba da água se você colocou. Deus te abençoe grandemente, durma muito bem e até o próximo vídeo.